Olá, querido professor, pastor William Corb aqui falando. Hoje estamos aqui para mais uma aula, hoje lição número 3, Dons de Revelação. Estamos no novo trimestre, estamos no tema Dons Espirituais e Ministeriais. Hoje falaremos sobre dons de revelação, ok? Queridos, vamos lá, textuário diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Isso aqui é uma grande verdade. Vivemos em um tempo marcado por um grande engano, ou seja, muitas pessoas se utilizando da Bíblia, de tantas coisas para enganarem a muitos, né? Então a ideia hoje com essa lição justamente é desmistificar algumas coisas no sentido de trazer a palavra para ser luz, né, para que possamos não ser enganados, né? Leitura bíblica em classe, nós temos 3 textos, nós temos aqui 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 8 ao 10, e nós temos Daniel 2, do 19 ao 22, né? Então eu vou ler rapidamente aqui para que você entenda do que nós estaremos falando. 1 Coríntios 12, 8 diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outro o dom de discernimento, discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então, são dons que o mesmo Espírito Santo dá às pessoas e dá conforme ele quer, como diz o texto. Atos 6, né? Versículo 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9, versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Verso 10, versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel 2, 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja um bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, queridos, nós temos 3 exemplos aqui de homens que tiveram sabedoria, ou melhor, 2 exemplos de homens, e aí o 1 Coríntios 12 vai falar sobre os dons que é entregue, né? Então, veja aqui 2 exemplos de homens de Deus que receberam dons de sabedoria, discernimento, receberam revelações, algo que estava oculto, para que eles então fossem usados por Deus naquela situação. Amém? Então, o objetivo geral da lição é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. O objetivo específico, né? Expor os dons que fazem parte da categoria. Esse é o geral. Objetivo específico. Abaixo do objetivo específico se refere-se ao que o professor deve atingir a cada tópico. Então, né, você como professor tem como meta pelo menos 3 situações aqui. Primeiro, conceituar o que é dom. Aqui, conceituar o dom da palavra da sabedoria. Então, nós vamos conceituar o dom, né, da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria. 2, explicar o dom da palavra da ciência. E 3, refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Então, essa é a proposta para você, professor, nessa escola bíblica dominical. Aí, ali nós temos a introdução. Você lê com os teus alunos, né? Aqui vai falar que o teólogo pentecostal Stanley Roth afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 e 10 em 3 categorias, né? Revelação, poder e expressão. 3 dons em cada categoria. Na lição dessa semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria. Então vamos aprender a primeira categoria, que quais seriam os de revelação. Esses são os concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Veja, é um dom que é para ajudar no aconselhamento e na orientação da igreja do Senhor, né? Veja que aqui a guisa de introdução
A ideia desse dom não é promover a pessoa, não é fazer com que a pessoa se promova em cima disso, mas é para edificação do corpo, é para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Vamos para o primeiro tópico? Deixa eu olhar para essa câmera aqui, ó, palavra de sabedoria. Então, tópico 1, palavra de sabedoria, subtópico, primeiro ponto, conceito. Vamos aprender aqui então qual é o conceito de palavra de sabedoria. Diz o seguinte: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico House, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Veja, vou repetir, significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais. Então, palavra de sabedoria é discernimento. Discernir aquela situação, discernir aquele problema, discernir aquela situação, é receber sabedoria do alto, é receber esse dom, né, dado por Deus, para que o servo de Deus, o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ou esse adolescente, ou jovem que seja, ele tenha discernimento para lidar com aquela situação e, obviamente, no sentido, inclusive, no sentido de solucionar, ou pelo menos tentar solucionar aquela situação, né? Aí é que ele vai dizer, aqui a sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural. Veja, não é algo humano, irmãos. Isso é dado por Deus, isso é dado pelo Espírito Santo, é um presente, é um dom, conforme o texto diz, ele dá a quem ele quer, né? Então é um dom, é uma capacitação divina sobrenatural. Então não é coisa humana, não é, como é que eu faço um curso lá para mim ter sabedoria do alto? Esses dias, inclusive, eu falava, uma coisa é tu buscar conhecimento através de livros, estudo, faculdade, cursos, etc. Você tem conhecimento. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é algo dado por Deus, que até pode se utilizar do conhecimento, do estudo, mas a sabedoria é a forma como tu aplica esse conhecimento, é a forma como você aplica a situação ali no momento. Então é algo dado por Deus, é uma capacitação dada por Deus mesmo, né? Aí aqui ele vai citar aqui o exemplo de Estevão, né? De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, o fragmento da sabedoria divina, né? Que nos é dado por meios sobrenaturais, né? Então é algo sobrenatural. Então conceitue isso, pontue isso, professor, com os teus alunos. Sabedoria, o dom, palavra de sabedoria é algo sobrenatural e não algo meramente humano, ok? Dito isso, nós vamos para o segundo ponto, que diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Veja, a sabedoria no Antigo Testamento era tanto para desenvolver tarefa como para tomar decisões, né? Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, né, filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir, né? A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igualmente é um admirável exemplo de dom de sabedoria do Antigo Testamento. Então vejamos, tanto José recebeu sabedoria do alto, recebeu sabedoria de Deus na interpretação dos sonhos ali para Faraó, e pela sabedoria que Deus deu para ele, ele conseguiu então livrar ali o povo de uma grande fome, né? E também, né, o autor cita aqui o exemplo de Salomão, né? Naquela ocasião onde as duas mães estavam brigando, né? Ali, essa é uma delas, né? Existem vários episódios, mas um deles é quando as duas mães estão brigando pelo filho e ele manda então serrar ali a criança ao meio e a verdadeira mãe então se manifesta, né? Então veja, sabedoria para resolver situações ou tomar decisões, né? Temos aqui então dois exemplos do Antigo Testamento. Então, querido professor, enfatize com teus alunos, nós devemos buscar sabedoria do alto, todos nós, inclusive, eu anotei aqui, na carta de Tiago, capítulo 1:5, diz: aquele que tem falta de sabedoria,
peça a Deus. Então nós devemos pedir sabedoria do alto, nós devemos pedir sabedoria para nós resolvermos as demandas da vida, as demandas do dia a dia, para cada um na sua área ter sabedoria para lidar e sobretudo também na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Amém, queridos? Então aqui no Novo Testamento ele vai dar o exemplo de Estevão, né? O livro de Atos conta-nos os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, essa turma aqui que se levantou contra Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria, o texto diz, e ao espírito com que falava. Ou seja, tudo que Estevão estava ali pregando, falando, ele estava recebendo sabedoria do alto e sendo impulsionado também através do Espírito Santo. Então, geralmente, quando nós estamos imbuídos desse dom, desse sentimento, quando recebemos sabedoria do alto, geralmente nós nos destacamos em algumas áreas, porque logo a gente tem alguma, entre aspas, facilidade de lidar com alguma situação, porque aquilo ali que às vezes ninguém conseguia resolver, aquilo ali que ninguém conseguia, às vezes, dar um jeito, Deus vem nos dar uma sabedoria, a gente vai lá e consegue fazer. Isso aqui se aplica também, às vezes, lá no teu trabalho, né? Às vezes ninguém consegue solucionar um problema lá, você ora a Deus, Senhor, me dá sabedoria para mim resolver isso, e Deus vai lá, te dá sabedoria, te dá uma estratégia, e você vai lá e consegue atingir o resultado. Eu me lembro aqui um testemunho de que uma vez na empresa da qual eu trabalhava, eu precisava resolver uma situação no outro dia, eu era responsável pelas estratégias aplicadas no dia da empresa, e eu fui dormir pensando, Deus, eu preciso de uma estratégia para a gente atingir um resultado amanhã X. E eu fui orar a Deus e disse, Deus, me dá essa estratégia, me dá sabedoria, como é que eu vou amanhã atingir esse resultado, esse objetivo? E eu lembro que de noite Deus me deu um sonho com a estratégia, e no outro dia de manhã eu cheguei e pude colocar em prática aquela estratégia, e nós tivemos êxito, nós tivemos um grande resultado, porque na madrugada Deus me deu um sonho com a estratégia do dia. E eu lembro que eu fiquei muito empolgado, eu lembro que eu chamei meu diretor na época, contei para ele o sonho, disse para ele como é que aconteceu, e nós nos maravilhamos com o resultado que obtivemos através daquela estratégia, daquela sabedoria que Deus me deu. Então veja que é possível, irmãos, tanto na igreja, no ministério, temos sabedoria para aconselhar pessoas, sabedoria para lidar com os conflitos, mas também podemos ter sabedoria do alto também para tomar decisões na nossa vida pessoal, profissional e etc. Amém? Então, dito isso, nós vamos para o terceiro ponto, que diz, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral, entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembre-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho de sabedoria, da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado dos dons. Então veja, o autor está enfatizando aqui que nós, pastores, que estamos sempre aconselhando pessoas, nós temos que ter esse cuidado para não confundir a sabedoria que Deus nos dá com os nossos sentimentos pessoais, né? Então é uma linha bem tênue entre você falar o que você às vezes quer falar, o que você deseja, às vezes até por um sentimento de compaixão com a pessoa, e às vezes aquilo que Deus te deu para você falar e orientar aquela pessoa. Então é uma linha bem tênue, então nós temos que ter essa sabedoria, esse cuidado para poder então aconselhar pessoas no dia a dia. E não só pastores, né? Você que é usado por Deus lá no teu trabalho, você que frequenta diversos ambientes, Deus sempre pode te usar com uma palavra de sabedoria para aconselhar alguém. Às vezes você está lá no teu trabalho, algumas pessoas vêm desabafar com você, sabem que você é um cristão, e aí nesse momento é o momento de você dizer, Deus, me dá sabedoria para orientar, me dá sabedoria para aconselhar essa pessoa, né? E que você não seja tomado tão somente pelos teus sentimentos, às vezes de compaixão, ou às vezes de pré-julgamento, né? Porque às vezes a gente tem dois extremos, ou a gente às vezes ajuda, chega ali para tentar aliviar essa dor dessa pessoa, mas às vezes a gente vem, às vezes, ali com sentimento de justiça ou de acusar. Então muito cuidado, né? Peça sabedoria a Deus, porque Deus te dá sabedoria para você lidar com as demandas que Deus pode colocar na tua vida. Amém, queridos? Dito isso, então nós vamos para o nosso segundo tópico, que diz o seguinte: palavra da ciência. Primeiro ponto, o que é? O que é palavra de ciência?
Vamos lá. Olha o que o autor diz aqui, ó. Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática da CPAD. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, o que é a palavra de ciência? É o ensino das verdades da palavra de Deus. É algo pela palavra de Deus que Deus te dá para você então tomar decisões ou ajudar pessoas, ou até mesmo tomar decisões na tua vida pessoal pela palavra de Deus, né? Então, é um dom, né, de você ler a Escritura, você pegar as Escrituras e através das Escrituras, através da palavra de Deus, você obter resultados positivos, né? Eu sempre digo que você fazendo o que a Bíblia nos orienta, né? Meditando na palavra de dia e de noite, você está sempre, né, com bastante informações, o teu cabedal, vamos usar uma palavra bonita aqui, o teu cabedal de informações está sempre cheio, você está sempre cheio de palavras de Deus, e quando você estiver enfrentando dificuldades, crises diversas, é nesse momento que Deus vai te lembrar de textos bíblicos, Deus vai te lembrar de passagens bíblicas, e pela palavra de Deus, Deus vai te orientar a tomar a melhor decisão e, sobretudo, uma decisão sábia, com sabedoria. Amém, queridos? Dito isso, nós vamos para o segundo ponto, que diz sua função. Qual é a função, então, da palavra de ciência? Vamos lá, o dom da palavra de ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, por exemplo, ou a identidade da mulher de Caim, e etc. Isso é mera curiosidade, né? Humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja. Veja, preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, qual que é a função da palavra da ciência? Qual que é a função dos ensinos da palavra, de você ter sabedoria na palavra de Deus? É justamente para preservar a igreja, o corpo de Cristo, visto que nós estamos vivendo dias, irmãos, complicados aí no mundo, não só no Brasil, mas no mundo também, principalmente nos países que a religião é muito alta. Então veja, muitos enganos, muitas pessoas usando a Bíblia para benefícios próprios, usando a Bíblia para enganar pessoas, e se nós não tivermos o dom, esse dom de discernimento, o dom de sabedoria, o dom da ciência na palavra do Senhor, nós podemos ser enganados, nós podemos ser passado para trás, nós podemos ser alvo, às vezes até de uma profecia equivocada, né? Nesses últimos dias aí, você sabe tudo que você está vendo aí, cada profecia, e a Bíblia diz que nós devemos examinar as profecias. Então as revelações que têm vindo aí, muitas revelações totalmente equivocadas, né? Então, agora, se nós não tivermos abalizados na palavra de Deus, nós não vamos conseguir discernir essas questões, né? Então, eu sempre digo, um crente que conhece de Bíblia, ele não é enganado. Um crente que conhece de Bíblia, ele é pautado na Bíblia e ele consegue, então, ouvir as coisas e não aceitar de cara. Ele ouve, examina, confere, vê se tem base bíblica e depois, então, ele tira as suas conclusões. Então, nós devemos, então, sempre nos lembrar disso, que nós devemos estar sempre meditando a palavra, e é pela palavra que nós vamos conseguir ter discernimento e, sobretudo, vamos ter uma vida saudável, não só eclesiástica, não só no corpo de Cristo, mas também uma vida pessoal, sem enganos, e não vamos ser enganados, sobretudo, pelo maligno, conforme colocou o autor aqui. Amém, queridos? Enfatizo isso que o professor, com os teus alunos, querido professor. Então, dito isso, nós vamos para o terceiro ponto, que diz o seguinte: exemplos bíblicos da palavra de ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel. Surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Zafira. O dom da palavra da ciência não é a adivinhação. Veja, enfatizo isso aqui. Não é, o dom da palavra de ciência não é adivinhação. Não é botar as cartas
Não é isso, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então, algumas pessoas às vezes confundem isso aqui, né? Eu queria adivinhar meu futuro. Eu queria adivinhar o que vai acontecer comigo. Não, irmão, não é adivinhação. É uma palavra de sabedoria concedida de forma sobrenatural por Deus, né? E aqui nós temos alguns exemplos, né? Eliseu então recebeu da parte de Deus ali informações da parte de Deus de que o exército iria atacar Israel, bem como Daniel também recebeu sonhos através ali descortinando ali os planos malignos para atacar ali aquele reinado. E também nós temos aqui Pedro, que também desmascarou aquele casal que mentiu, né? Mentiram contra o Espírito Santo, dizendo que tinham vendido ali o terreno, aquela história toda você já conhece, e eles mentiram, né? Então veja, aquela palavra ali que Deus dá é uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Foi algo que estava em oculto e que foi revelado, algo que ninguém sabia, mas o Espírito Santo, o próprio Deus, revelou ao homem de Deus. Então, às vezes acontece assim. Às vezes você está para ser enganado, repare nisso, você está para ser enganado por alguém, e aí Deus vem te dar um sonho com a pessoa, Deus vem te dar uma visão, Deus vem fala sobre um texto bíblico, e você vai ler e Deus se revela com uma palavra de conhecimento, de ciência, te revelando o oculto. Fulano vai te enganar, fulano vai passar a perna em ti, fica esperto com fulano. Enfim, Deus te dá às vezes uma palavra de revelação nesse sentido para você ir com calma, para você não tomar uma decisão. Às vezes também isso, você está para tomar uma decisão, você ora, Senhor, eu preciso tomar essa decisão, qual é a melhor decisão? E Deus vem te dar uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento, e você toma a melhor decisão na tua vida. Então, isso são palavras, né, as revelações que Deus dá para o seu povo, para que tanto nós, na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida ministerial, quanto na igreja, que nós não venhamos ter problemas, né, nesse sentido, amém? Então, isso são exemplos bíblicos. Depois enfatize e peça para os teus alunos meditar com mais tempo nesses textos em casa, amém, queridos? Dito isso, nós vamos então para o terceiro subtópico, que diz o seguinte, terceiro tópico, discernimentos dos espíritos. Então, o primeiro ponto vai falar o dom de discernir os espíritos. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Então, o que é ter discernimento dos espíritos, né? Então, está aqui um conceito aqui da palavra, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus, de novo, ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, ou distinguir, né? Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, né? Desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos, né? Stanley Hort afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir, veja bem, de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e do espírito maligno. Ou seja, é um dom, uma palavra de sabedoria para nós distinguir. Então, ter discernimento de espíritos, irmãos, é você analisar uma situação ali que aquela pessoa está fazendo ou passando e você ter discernimento. Isso aí não é Deus. Isso aí é o maligno. Isso que está acontecendo aí não é Deus. Porque, irmãos, o diabo, ele sempre tenta imitar as obras de Deus. Então, às vezes você vê situações na igreja que você fala assim, o irmão está cheio de Deus. Às vezes não, às vezes ele está ali, é possesso, sim. Deus te dá o discernimento disso. Às vezes o irmão vem, ou falando do irmão, porque é o nosso meio aqui, né? Mas às vezes é lá no teu trabalho, no meio até da tua família, enfim. Às vezes a pessoa vem com uma, né, com uma imagem bonita, vem com tu olha assim, até parece que veio para te ajudar, mas depois Deus te dá discernimento de espírito e você percebe que ela não está sendo usada por Deus, ela não está ali, essa decisão ou essa atitude não vem de Deus. Então, ter discernimento de espírito é distinguir os espíritos, né? Isso é muito comum hoje nas igrejas, às vezes, né? Quando acontece determinada situação, a gente às vezes já, é Deus. Calma aí. Peça discernimento, porque às vezes não é o Espírito Santo, mas é outro espírito, um espírito maligno, né? Então tem que ter esse cuidado. Então aqui o conceito é, o que é discernimento de espírito? É distinguir, né? É saber a diferença do que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Dito isso, nós vamos para o segundo ponto, que diz o seguinte:
as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Primeiro, Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina. Repare bem, uma profecia pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Veja só, irmãos, uma profecia pode vir de Deus, pode ser coisa da mente humana, como pode ser do maligno. Olha que interessante isso aqui, né? Ou seja, ela pode ser fruto tanto do homem, como do maligno, quanto do homem. Aí diz aqui, ó, como saber então? Como saber de quem que é quem? Está aqui, ó, como saber, como distinguir, né? Aqui o dom de discernir o Espírito tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Então, quando tem uma profecia lá no meio da congregação, os irmãos que estão buscando ou que têm esse dom de discernir espíritos, eles já vão julgar. Não, isso aí não é de Deus. Isso aí é o maligno. Ou eles vão dizer, não, isso aí a pessoa se empolgou, é coisa da mente dela. Ela está falando por si mesma. E às vezes, irmãos, é comum o profeta, às vezes até Deus usa com uma palavra, mas daí ele vai até ali. Até ali era Deus. Como ele se empolgou, ele percebeu que Deus estava usando mesmo ele, daqui a pouco ele acrescenta coisas por conta própria. Aí já não é mais Deus. É o sentimento dele brotando, são as emoções do profeta. Então tem que ter esse cuidado. É por isso que não é à toa que o Paulo vai dizer que quando alguém estiver profetizando e uma outra pessoa se levanta a profetizar, aquele que estiver falando, pare, cale-se para o outro falar. Por quê? Porque justamente dá a ideia de que aquele que está falando, ele já está falando demais, já passou do ponto que era Deus, já é ele falando, já são as suas emoções falando, aí Deus usa uma outra pessoa justamente, às vezes, para falar aquilo que o primeiro não falou. Então veja que temos que ter muito cuidado com isso aqui, irmãos. Então temos que ter esse discernimento para saber quando é Deus, quando é o homem e quando é o diabo. Amém, queridos? Então aqui ainda ele continua, né? Segundo nos ensina o pastor Estevão Anjo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as falhas alheias. O dom não é permissão para julgar a vida dos outros, né? Então tem que ter esse cuidado para a gente não sair, Deus me revelou, Deus me discerniu que aquela pessoa ali é isso, é aquele outro, e a gente já sai julgando todo mundo e falando mal e aí até provocando aí dissensões na igreja. Não é isso. Não é para você se promover, não é para você descobrir faltas alheias, mas sobretudo para edificação, para discernimento. Amém? Dito isso, nós vamos para o terceiro ponto e último, e depois nós vamos para a conclusão. Diz assim, ó, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Aqui está o segredo, irmão. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus, ou seja, profecias, toda pessoa que se levanta em nome de Deus, deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Então, alguém profetizou aí para você uma situação. Tem base bíblica? Alguém foi no YouTube aí e deu uma profecia aí para o Brasil ou para o mundo? Tem base bíblica? Então, é isso que nós devemos nos atentar. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Olha só, se tem os verdadeiros, tem os falsos, né? Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos, tá aqui, ó, frutos que produzem. Isto é, pelo caráter. Então, a pessoa ela é muito usada por Deus, volta e meia ela está profetizando, mas a comunidade conhece o caráter daquele ser humano, conhece o caráter daquela pessoa, e os frutos são péssimos. Aí você já fica suspeito, né? Você já começa a pensar, poxa, mas esse irmão aí não tem um caráter libado, esse irmão aí os frutos não condizem, e aí ele está entregando essa profecia. Então o profeta, o falso profeta, ou até mesmo o verdadeiro, se conhece pelos frutos, conforme coloca o autor aqui, né? Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Veja, devemos conhecer a verdadeira motivação dos que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Como eu disse, o diabo é especialista em querer imitar a Deus, o diabo é especialista em querer distorcer às vezes as coisas de Deus. E ele tem usado muitas pessoas, e você
Você sabe, você acompanha aí redes sociais, você acompanha notícias, você sabe que o espírito do anticristo já está aí e ele tem usado muitas pessoas tentando copiar as coisas de Deus, mas para o mal e não para o bem. Então nós devemos ter o discernimento de espírito justamente para a gente poder analisar essas profecias, justamente para a gente analisar e não sair dando crédito para tudo que a gente ouve. Porque a gente tem que, conforme diz o autor aqui, o crivo, qual que é o crivo? Qual que é o filtro? A palavra do Senhor, as escrituras. Faz um filtro. Tem base bíblica? Tem base bíblica? Então a probabilidade de ser Deus falando é muito grande. Não tem base bíblica? Não tem nenhuma base bíblica? Então talvez é coisa meramente humana ou até mesmo coisa maligna. Dito isso, conclusão: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à Igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Ou seja, quando a Igreja tem o dom de discernimento, quando nós temos esse dom, a gente consegue discernir os espíritos e a gente consegue então dizer, isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus, isso aqui então é Deus falando comigo, isso aqui é o maligno, isso aqui é meramente o homem falando. Amém, queridos? Querido professor, obrigado pela tua presença aqui nessa aula. Enfatize isso com os teus alunos lá nesse domingo. Eu tenho por certo que Deus vai lhe usar muito. Deus te abençoe e até uma próxima. Fiquem todos com Deus.